Meus amigos, a Kátia Marabuco é uma companheira, ela é médica, ela é cirurgiã de cabeça e pescoço, oncologista, ela fez a formação dela em São Paulo e atua atualmente na universidade, ela é professora e doutora de cirurgia da Universidade Federal do Piauí, é escritora, presidente da AME Piauí e eu acho que o currículo maior dela é ser uma pessoa muito amorosa e amiga de todos nós e que sempre está presente dentro do movimento espírita, dando uma contribuição muito valiosa. Então, eu passo a palavra à doutora Kátia, que vai falar para nós hoje sobre o médico e as necessidades espirituais dos pacientes. Boa noite, meus amigos. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar desse trabalho que, na verdade, para mim é muito especial, porque como eu faço oncologia, eu tenho um contato muito direto com o paciente. Muitas vezes o paciente ele passa muito tempo hospitalizado, não só uma vez, mas várias vezes. E aprendi com os pacientes a acompanhá-los até o momento de morte. Então, de fato, é uma tarefa árdua, mas extremamente gratificante, que nos traz muitos conhecimentos e um crescimento interior muito grande. A primeira vez que eu falei sobre esse tema foi aqui no Piauí, a primeira vez que a doutora Marlene Nobre veio aqui em 1991, ela me pediu para falar sobre o paciente junto à nova dimensão, né? O paciente oncológico junto à nova dimensão. E, como eu disse a vocês, de fato, é um momento muito especial. Naturalmente, eu vou falar sobre o paciente oncológico, que é a maior parte do meu convívio, do meu trabalho, mas essa palestra, ela é muito importante para todos os pacientes, para os profissionais, parentes, os familiares, todos que estão junto do paciente para ajudá-lo neste momento, que não é um momento fácil. Então, diante de uma perspectiva de finitude, especialmente da perspectiva de finitude, porque às vezes a pessoa entra no hospital com uma patologia que aparentemente é uma patologia que rapidamente ele vai sair e de repente ele se vê preso no hospital e com o seu processo do adoecimento aumentando. Então, diante dessa expectativa de finitude, seja no hospital, seja no lar, em qualquer lugar, todo ser humano, desde os que creem até os ateus, eles se sentem mexidos, balançados, eles se sentem sacudidos diante dessa perspectiva do desconhecido. Então, esse é um momento muito especial para o profissional de saúde e para todos aqueles que lidam com esse paciente e o conhecimento para lidar com essa situação. Em 1997, vocês veem que isso já vem de bastante tempo, que se pesquisa sobre isso, a dimensão espiritual e a fé. Então, em 1997, o Instituto Gallup ele fez um grande levantamento, fez uma avaliação, uma pesquisa grande sobre o impacto da fé sobre a saúde física e mental. E eles observaram, diante de todas as respostas das pessoas, que as pessoas enfermas, elas querem ter suas necessidades espirituais atendidas. Muitas vezes, até aquelas pessoas que se dizem ateias, diante de uma situação de ameaça de vida, elas buscam a espiritualidade, e especialmente quando estão próximas da morte. Eu já vi muitos pacientes que se diziam ateus e, de repente, com a doença avançar, eles se tornarem totalmente religiosos, modificarem até o seu comportamento. E pedirem ao médico para conversar sobre a espiritualidade, né? Então, a psique e o corpo é uma unidade só. Eles constituem uma unidade só. Todas as doenças, elas surgem como consequência de uma crise na vida, a qual o paciente não consegue resolver sem prejudicar o funcionamento dos seus órgãos. Isso está no livro Doenças Psicossomáticas, do Luiz Quiosa,
onde ele chama a atenção exatamente para tudo que nós conhecemos também na doutrina espírita, toda a obra, a série André Luiz, que, com livros extraordinários. Hoje mesmo eu estava novamente estudando sobre a casa mental, no capítulo 3, no Mundo Maior, e é algo que a gente fica assim, extremamente agradecida ao Chico, de nos ter trazido tantas informações e um conhecimento tão profundo. Então, nós temos que o significado espiritual das doenças, isso é muito importante, não só para o médico, especialmente para o médico espírita, ele ter esse conhecimento. Qual o significado espiritual das doenças? Porque, de fato, as pessoas nos perguntam, e principalmente quando é uma doença avassaladora, um tipo de câncer, que ele é muito rápido e muito cruel, os parentes, a próprio paciente, ele se pergunta por quê? Por que aquilo está acontecendo? Então, André Luiz, no livro O Espírito da Verdade, ele nos diz o seguinte: a doença é contingência natural inevitável às criaturas em processo de evolução. Então, todos nós podemos adoecer. Esforce-se por abolir inquietações quanto ao problema de saúde física, atendendo ao equilíbrio orgânico e confiando na vontade superior de Deus. Então, isso é fundamental, porque quando nós vamos ver ao longo da nossa fala, quando a pessoa adoece, ela perde essa conexão com Deus. E essa perca dessa conexão com Deus desestrutura o seu organismo. Divaldo Franco, no livro das patologias, os transtornos espirituais, ele nos diz: o doente é um ser eterno que imprime nas tecelagens sutis do perispírito que tem necessidade de evoluir, fazendo com que o corpo retrate todo o seu mundo de conflitos, que devem ser depurados através de fenômenos provacionais e expiatórios. O paciente oncológico, em si, ele é um paciente muito especial, porque, de um modo geral, esse é um paciente que ele tem uma alteração das suas defesas, do seu sistema imunológico. Como nos diz Emmanuel, as doenças difíceis de tratamento, eles são verdadeiros coadouros da alma. Né? Então, do ponto de vista da ótica do paciente, ele nesse momento, especialmente quando ele recebe o diagnóstico, ele passa a refletir sobre sua própria vida. Então, isso é um momento de crise, é uma crise existencial que ele para, porque muitas vezes a pessoa está no auge da sua produção intelectual, produção econômica, ativa, e ele de repente se vê com uma doença grave que pode lhe roubar a vida, tirar o sustento da família. Então, existe muito medo, muita apreensão. Então, é um momento de crise na vida da pessoa. Então, por isso que é importante conhecermos que ele fez muitas vezes um plano de vida e, de repente, esse plano de vida para. O paciente ele passa a se sentir como um número, como se ele tivesse sido excluído do dia a dia, da vida da família. As pessoas passam a conversar devagar, passam ao chegar no consultório, entrar antes para conversar antes do paciente. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o emocional desse paciente para que isso não piore o quadro, né? Então, é um momento onde ele tem muitas reflexões. Inicialmente, todos vocês sabem, eu dei uma folheada exatamente sobre a apostila de capelania que vocês seguem e vi o trabalho da Elizabeth Kübler-Ross, que é um trabalho clássico, não é? E nós observando isso nos pacientes, que inicialmente eles negam. Por que eu, como? Por que não foi com o outro? Por que não foi com o vizinho? Aquele que leva uma vida devassa, que tem tantos problemas na vida, que não respeita ninguém, não teve e eu tenho. Então, é um momento de reflexão, um momento de negação, um momento onde a pessoa questiona muito Deus, a ponto até de não querer falar da divindade, se negar a orar, ter uma rejeição muito grande se nós falamos alguma coisa. Então, precisa ter muita delicadeza, muito tato no contato com esse paciente, até que ele chega o momento de aceitação. Daí em diante, esse momento é um momento fundamental para levarmos a um conhecimento superior, a uma crença mais fundamentada e robusta em Deus, para ajudá-lo. Porque, na verdade, todos nós temos
É uma crença inata, essa crença de Deus é uma crença inata, todos nós já o temos, mas é como se a vida abrisse uma pequena janela para que você olhasse para dentro de você mesmo e visse o que é que você tem de bom, o que é que você tem feito. É uma parada, realmente. E por conta dessa vida moderna que nós vivemos, de tanta ansiedade, de tantos problemas, de tanta correria, muitas vezes a doença vem como um socorro para que a pessoa pare e veja que a finalidade da vida não é só aquilo. Que a finalidade da vida é você trilhar a caminho do amor, trilhar a caminho de ser uma pessoa melhor. Então, a doença ela tem esse papel fundamental de um grande educador. E quantas pessoas eu tenho visto ao longo da minha trajetória profissional que realmente se rendem a este grande educador. E depois dizem que realmente a doença foi uma amiga, que a doença de fato ensinou, que a doença transformou sua vida, então é extremamente importante. O câncer, até hoje é tido como uma doença estigmatizante. Muitas pessoas pensam que é uma doença fatal. Apesar de termos grandes avanços na ciência, hoje nós temos muitos cânceres curáveis, mas aí está o lado espiritual da doença, né? O lado espiritual das patologias. Existem alguns casos que, vejam, o diagnóstico é tardio, o médico não consegue, já tive pacientes que demorou 1 ano para se dar o diagnóstico, o paciente não responde ao tratamento, porque nós sabemos que não existe doença, existe doentes, como se a vida desejasse mais coisa daquela pessoa, desejasse que ele buscasse mais, né? Nesse momento, o paciente ele tem uma baixa estima muito grande, é uma necessidade do carinho, do amparo, de sustentá-lo, ouvi-lo, ser um grande ouvido, né? Existe um impacto no existir, a pessoa sente a vulnerabilidade da vida, vê o quanto a vida é muito vulnerável, fácil de escapar entre os dedos. Então, é um momento muito difícil para todo mundo, inclusive para o médico que adoece. Apesar de sabermos e conhecermos, é até pior, porque como nós conhecemos todas as patologias, todo o desenvolver da patologia, o que vai acontecer, muitas vezes a pessoa se deixa levar até pelo pessimismo. Então, isso é um impacto psicológico muito grande, um impacto social, emocional e espiritual. Por isso que é extremamente importante cuidarmos dessa pessoa, ter atenção, ter tempo para ouvi-lo, tempo para esclarecer suas dúvidas, jamais se interrompê-lo nas suas angústias, deixar ele falar, não é? Jamais nos irritarmos com aquele problema, porque aquele problema é o outro que está necessitado. Muitas vezes nós temos um acúmulo muito grande de tarefas, muitas preocupações, e às vezes corremos muito. Então, por conta disso, quando chega esse momento dessa conversa, às vezes o médico quer passar rápido, mas não pode, porque aquele momento é único. E você muitas vezes não sabe se você terá outro momento igual àquele. Então é muito importante, além do mais, existem todos os medos. Uma pessoa que vai fazer, por exemplo, quimioterapia, ela tem medo, especialmente as mulheres, de perder o cabelo, ela tem medo do que a cirurgia pode fazer, as mutilações. Então, tudo isso é necessário atenção, carinho e esclarecimento. Então, a necessidade do diálogo é muito importante conhecer na história biográfica do paciente. Porque, de um modo geral, a maioria dos pacientes, eles dizem, muitos pacientes dizem assim, eu não sei por que tive essa doença, não sei por que adoeci, porque sempre tive uma vida boa, sempre fui uma pessoa do bem, mas a grande maioria das pessoas tem mágoas, ressentimentos, problemas que foram sepultados e de repente eles afloram e eles vêm com toda a carga emocional. Então, são emoções reprimidas que é necessário entendermos para poder ajudar o paciente. Afinal de contas, eu nunca esqueço o filme Os Miseráveis, né? A obra do Victor Hugo, Os Miseráveis, onde existe um momento muito importante onde o padre diz
que é a mesma coisa que o médico poderia dizer. Eu consegui hoje uma alma para Deus. Porque o momento que você consegue lidar com o paciente e trazê-lo exatamente para Deus, você já fez muito, né? Porque você abriu as portas espirituais para da dimensão da saúde. E isso é fundamental para o paciente se ajudar, né? Então, esse momento, ele tem sentimentos inadequados, que é preciso conhecer quais. Quais os sentimentos? Medos, solidão, culpa, os núcleos mórbidos que o paciente tem. E falando em núcleos mórbidos, gostaria de compartilhar com vocês que existe um trabalho do professor Miri Lopes, que está no manual de psicoterapia, onde ele fala que existem 3 categorias de enfermos. O primeiro é a pessoa que está enferma, ela está enferma. É aquela pessoa que tem uma alteração funcional, ela se sente enfermo e ela interpreta, independente de estar ou não, ela sente que ela está enferma, né? E existe aquele paciente que ele vive enfermo, ele tem uma preocupação e uma fixação muito grande. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim, eu sou operada de esterectomia, eu fui operada de tireoide. E a vida toda, a pessoa se sente operada, ela se sente doente a vida inteira, né? E vive doente. Muitas vezes a pessoa se utiliza deste artifício na busca de afeto, na busca de chamar a atenção dos familiares, dos amigos. Então, ela vive enferma por uma troca de afetividade, uma troca de carinho. Por isso que é importante conhecer essa história do paciente para ajudá-lo e não interpretar erroneamente. A pessoa que vive enferma também, ela aceita que está ou é, e tem interesse em parecer que é. Eu tive uma paciente que ela, de fato, ela tinha um problema de relacionamento com o marido, e todas as vezes que ele ameaçava separação, ela tinha um sangramento de vulto, sangramento vaginal. Então, veja, a pessoa, ela se sente enferma, ela vive como enferma, e ela faz uma barganha com os familiares, com as pessoas em torno, por conta do amor, o amor doentio. Então, isso é muito importante, compreendermos isso aí. E os pacientes com câncer, além da doença, eles ainda têm algo que agrava, porque eles carregam uma culpa muito grande, porque eles acham, por que eu adoeci? Por que eu estou doente? E as pessoas, ainda na nossa sociedade, quando uma pessoa está doente, ou então uma pessoa vê alguém que perdeu os cabelos, está usando uma touca ou um lenço, pensa logo, especialmente na nossa religião. A pessoa pensa erroneamente, nossa, aquele ali deve ter errado muito em vida passada, que veio com uma doença daquele, uma doença grave. E, na verdade, não é, porque o câncer, ele não é punição. Muitas vezes, a pessoa, o espírito, pede a misericórdia de Deus para crescer rapidamente. É uma forma de elevação, porque a doença, ela é um sofrimento contínuo e ela é realmente uma queima de karma, de débitos, há uma transformação interior muito grande. Eu tenho visto casos assim belíssimos de pacientes que entraram na doença de uma forma e se transformaram em gigantes da fé, em pessoas assim realmente com exemplos de vida extraordinários que nós ficamos encantados como que a doença burila e burilou aquele espírito, né? Então, essa culpa que o paciente carrega é uma carga insuportável. Então, precisa esclarecimento para a pessoa não se sentir punida, não é? Tive uma paciente, uma ocasião, que teve um câncer de colo do útero, e isso há muitos anos atrás, e ela dizia que ela achava que Deus a estava punindo porque ela teve uma vida muito devassa sexualmente, utilizou muito as energias sexuais, então ela se sentia culpada. Então é preciso esclarecer para a pessoa, todos, porque Deus é puro amor, e basta que nós tenhamos uma atitude de amor, que nós tenhamos um gesto de amor,
que a misericórdia divina vem a nosso favor. Então, não podemos interpretar desta forma, né? Então, esses estados de emoções, eles quebram a rotina do paciente. Então, o adoecer, ele quebra essa rotina. Isso porque o nosso cérebro, ele tende a rotinas. Por quê? Porque para economizar energia, nós precisamos entrar no automático. Então, é muito cômodo para nós termos a vida arrumadinha e ter esse automático. Isso leva à excelência. E essa excelência faz com que o nosso cérebro ele tenda a rotinas. Então, mas adoecer de uma patologia crônica, por exemplo, câncer, ele tira essa rotina. Quando você tem uma gripe, tem uma patologia rápida, essa rotina ela volta rapidamente. Então, você volta à vida normal e a sua vida segue e você fica estabilizado. Quando a pessoa tem uma doença crônico-degenerativa, não só o câncer, mas outras patologias que deixam a pessoa acamada, muito tempo fora do trabalho, que a pessoa tem que entrar em aposentadoria precocemente, isso realmente tira o ânimo, a esperança de viver e quebra aquela rotina da pessoa, a pessoa não se sente mais útil. Então, isso acaba gerando uma inadequação e um alto estresse para a pessoa. E um estado de alerta constante. O organismo está sempre em estado de alerta. Veja, o nosso organismo ele é preparado para a guerra e para a paz. Nós vivemos equilibrados, mas, diante, isso desde épocas imemoriais, o nosso organismo ele se preparou para o enfrentamento ou para a fuga, através de toda uma cascata de respostas hormonais, das nossas, do cortisol, que é o hormônio mais importante, das nossas citocinas, de respostas imunológicas, todo um sistema entre o sistema nervoso central, o sistema nervoso autônomo, os hormônios e o sistema imunitário. Então, tudo isso é um complexo que ele é harmonicamente estruturado. Quando essa resposta é muito intensa e repetitiva, e se esgota, não é? E isso acontece, uma desvalorização do indivíduo, da sua vida, um abandono e uma insegurança. E essa insegurança acaba gerando cada vez mais problemas na pessoa. Isso é tão importante que a doutora Caroline Bedell Thomas, ela, da Universidade Johns Hopkins, ela coloca que as doenças degenerativas, mais fortemente ligadas a traços psicológicos, observe, são as características que predispõem ao surgimento das doenças crônico-degenerativas. Falta de ligação com um dos progenitores, é uma separação com um dos progenitores, o pai ou a mãe, famílias que vivem em guerra e famílias que foram separadas, então existe essa falha e a falta de ligação. Sentimento de desespero perante situações difíceis, a pessoa não é preparada, ela não sabe lidar, não sabe manejar aquela situação difícil, se sente insegura. E como essas doenças crônico-degenerativas, elas abrem esse espaço para a pessoa se sentir insegura, então mais ainda piora o quadro. Incapacidade de expressar emoções. Então, quando a pessoa não sabe lidar com as emoções, eu até recomendo vocês, eu gosto muito do livro, chama-se O Refém Emocional, é da Sumos Editorial, é muito interessante porque ela analisa, é da programação neurolinguística, ele analisa cada sentimento. Né? Então, isso é muito importante para que a gente possa compreender e nos ajudar. Perdas importantes. Um dos cônjuges, perda do trabalho, é ocorrida de 1 a 2 anos antes do aparecimento da doença. E dissociação de paz e segurança, né? Sentimentos de isolamento, tudo isso dá margem ao aparecimento das patologias, especialmente crônico-degenerativas. Então, o câncer, ele representa uma ameaça existencial. E como nós temos um forte sentimento de sobrevivência, né, um instinto de sobrevivência muito grande, e isso a natureza nos proveu para que a gente possa realmente completar a nossa existência, proteger a nossa existência. Então, o câncer, por ser uma ameaça emocional, ele gera ansiedade, fadiga, insegurança, desânimo e medo.
Isso leva a uma resposta normal ou uma resposta anormal. Aquelas pessoas que têm naturalmente uma resiliência, que são preparadas, elas têm uma resposta normal, porque diante da dificuldade, elas param, pensam, refletem e vão em frente. Mas existem aquelas pessoas extremamente inseguras, e isso chama a atenção que hoje nós temos uma educação onde, de fato, as pessoas têm uma insegurança muito grande. Há uma superproteção muito grande, gera indivíduos inseguros. E isso, diante da dificuldade da vida, acaba a pessoa se sentindo insegura. Então, essa resposta anormal em repetição, ela gera estado de tristeza, desequilíbrio funcional. Isso leva a pessoa a afastar-se das boas emoções e se aproximar-se das negativas, que são medo, a cólera, a inveja e a tristeza, né? Isso foi demonstrado, o Morin, o trabalho do Antônio Damasio, ele é citado no livro A Via, pelo Morin, quando ele fala dessas emoções, essas emoções aflitivas, essas respostas anormais, mas fala também que os estados de alegria, sejam eles verdadeiros, sejam eles reais ou imaginados, porque o nosso cérebro, ele não diferencia quando nós temos uma fantasia e quando nós estamos realmente vivendo. Então, quando você se lembra de algo que lhe fez muito bem, uma situação onde você se sentiu bem, e o nosso pensamento, ele é extraordinário. Quantas vezes nós voltamos no tempo e nos lembramos de algo que nos fez extremamente feliz? Em um momento de nossas vidas, aquilo altera a nossa fisiologia e aquilo faz extremamente bem. Quando você está assistindo um filme que você se identifica, isso faz com que você viva uma situação imaginária, se sinta também protagonista e se sinta muito bem. Então, por isso que existem grandes trabalhos onde pacientes que foram ditos terminais, que não tinham mais o que fazer, fora de tratamento, fora em doença, em estado de higiene dietético, como se chamava antigamente no Hospital C. Camargo, esse paciente é fora de possibilidade terapêutica. Mas aí o paciente, ele começa, isso tem na literatura muito bem, ele começa já que eu estou assim, eu vou então assistir filmes de comédia, ficar só rindo, porque isso gera um estado de felicidade na pessoa. Então, isso é extremamente salutar para o organismo, porque há uma coordenação fisiológica que é otimizada e leva a um aumento da sobrevivência, às vezes, de pacientes terminais, de pacientes que praticamente se achava que era sem possibilidade terapêutica. Então, a fé, a esperança, a confiança são importantes componentes do efeito placebo, porque muitas vezes nós sabemos que o paciente que olha e diz: eu vou sair dessa situação, isso é um componente para placebo, e a fé, isso já é pesquisa, realmente é comprovado, a fé, a esperança e a confiança, eles são partes do efeito placebo, né? Eles podem curar, alterar a química do corpo e mesmo mudar o curso de determinadas patologias, que muitas vezes patologias implacáveis, né? Então, a cura emocional e espiritual pode ocorrer mesmo quando a cura física e a recuperação se torna impossível. Isso é extremamente importante na capelania, porque às vezes você está diante de um paciente que a doença dele não terá mais volta, mas a cura emocional e a cura espiritual, a resolução dele com ele mesmo, aquilo é extraordinário. Quantas pessoas, no momento de decisão de vida, eles crescem espiritualmente e há um ganho muito grande para a nova vida, né? Então, a resposta psicoimune, existe a resposta psicoimune provocada pelos maus pensamentos e pelos bons pensamentos. Vejam o que os maus pensamentos fazem na resposta psicoimune. Eles acionam o sistema límbico com a ativação do hipotálamo, do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, provocando hiperestímulo do cortisol, levando a uma persistência desse estímulo, a repetição,
redução drástica nas taxas de linfócitos CD4, CD8, CD56, com o esgotamento do sistema imunológico, né? Então, a resposta psicoimune dos bons pensamentos, o que é que eles fazem? Exatamente o contrário. Isso é provocado na prece, nas ações e atividades contemplativas. Eles aumentam a atividade parasimpática, GABA-enérgica e serotoninérgica, aumentando os níveis de endorfina, de dopamina, de noradrenalina e cortisol, provocando um estado de bem-estar. Essa ação do cortisol, ela passa a ser programada e passa a ser intermitente, enquanto que o mau pensamento ele é contínuo, a resposta de bons pensamentos ele é intermitente, dando tempo para o organismo se adaptar. Então, um estado de bem-estar faz a pessoa se tornar mais serena, o córtex pré-frontal esquerdo é o que é mais utilizado, é o que acende quando se faz o exame imagenológico. Então, é esse momento que nós, através dessas atitudes contemplativas, das atividades, ensinar o paciente a relaxar, os bons pensamentos, a falar para ele boas leituras, faz com que ele desencadeie essas respostas que o ajudam. Então, há um enfrentamento adaptativo, e isso a gente vê demais nas crianças e nos adolescentes, especialmente a criança e o adolescente que tem câncer, ele tem uma resposta melhor do que o adulto, exatamente porque ele se adapta muito mais rápido. Então, existem as substâncias quimioprotetoras, que é o DHEA, que ameniza o efeito do cortisol, o neuropeptídeo Y, que ele reduz a ansiedade produzida pelo ACTH, e altos níveis desses neuropeptídeos foram identificados em estudos com soldados na guerra, né, que eles prepararam para, porque exatamente como eles têm essa grande dificuldade no pós-guerra, sempre as Forças Armadas se preocupam em preparar os seus soldados, e isso acabou sendo levado para a medicina. Então, eu gosto muito de uma frase, minha gente, do Paracelso, veja quanto tempo. 1400, o Paracelso viveu entre 1493 a 1541. Olha o que ele diz. Ninguém requer maior amor do coração do que o médico. Os pacientes são nosso livro didático e o leito do doente é o nosso estudo. Isso todo mundo sabe o quanto é importante essa relação médico-paciente, que começa desde a consulta, essa interação, quanto o paciente, a partir do momento que ele confia, ele tem essa relação médico-paciente muito intensa, aquilo já é favorável. Tanto é que vocês sabem que muitas vezes o paciente já fiquei bom, quando ele tem uma boa conversa com o seu médico e confia no médico. E, naturalmente, que na capelania isso é extremamente importante, né? Então, essa é a descoberta do eu espiritual de cada pessoa, porque cada pessoa ela precisa desse encontro. A nossa vida pós-moderna, e ela deixou essa falha muito grande, essa busca pelo espiritual, ao tempo que nós vemos muita gente em busca do espiritual, mas uma grande parcela da humanidade se afastou. E esse afastamento gerado pela vida que nós vivemos, ele acabou gerando um hiato muito grande entre a criatura e ela mesma. Então, nesse momento, a doença, como eu falava para vocês, ela vem em auxílio da pessoa ao encontro do seu eu espiritual. Ele somente quando o paciente se recolhe em si mesmo, olha para dentro de si, voltando para suas próprias dores, por isso o Espiritismo diz que o aguilhão da dor, ele é o verdadeiro professor, e por isso que Clarencio diz, entre a terra e o céu, que depois de Deus, somente a dor é capaz de transformar o ser. Somente a dor é capaz de polir esses fulcros perispirituais e transformar a criatura, né? Ele consegue, nesse momento, a pessoa consegue elaborar os conflitos, né? Parece que o tempo para, a pessoa tem todo o tempo do mundo, ela começa a refletir sobre a finalidade de sua vida, o que é que eu vim fazer aqui, para que eu estou
por que eu vivia daquela forma, passa, como vocês sabem, a negociar consigo mesmo e com Deus para projetar uma vida melhor. Ah, se eu ficar bom, eu vou melhorar a minha vida, vou ver mais o pôr do sol, vou estar junto com os familiares, vou ler mais, vou fazer mais caridade. Então, é um momento de encontro com ele mesmo. Quantas vezes nós temos tantos momentos como esses, que muitas vezes a gente despreza, mas Deus, a providência divina, ela é extraordinária, nos oferece inúmeros momentos como esse, até que a criatura não consegue e vem uma doença mais séria, né? Porque, como falava antes para vocês, ela não é uma punição, mas muitas vezes, em sua grande maioria, ela vai polir esses fulcros negativos que nós temos em nós. É o que André Luiz nos fala sobre o fato sujo para lavar no rio da vida. Então, muitas vezes a doença ela traz essa finalidade de elaborar essas matrizes perispirituais em desequilíbrio, defeituosas, nos preparando um corpo melhor, uma vida futura melhor, não é? Então, eu quero falar para vocês, porque também eu sou cirurgiã, o quanto é importante no centro cirúrgico o respeito por aquele paciente. Nossa, minha gente, você realmente, o paciente, ele se entrega e totalmente à equipe cirúrgica, e o quanto nós temos que ter cuidado com aquele paciente. Porque uma vez eu fiquei olhando um paciente, ele sendo anestesiado, se você não estiver do lado, ajudando, sustentando, evitando posições viciosas, ele acorda com dificuldades, né? Então, é muito importante o amparo de toda a equipe, a consciência de que aquele ser está entregue a cada um de nós, né? E que aquele corpo é um templo da alma, o quanto é importante e que naquele momento Deus está presente, porque Deus não diferencia nenhum de nós, né? E é muito importante estar presente. E o quanto é importante a necessidade da espiritualidade do médico. Eu quero compartilhar com vocês um pequeno poema que eu fiz para o paciente, num dos meus livros, que é Terapia e Amor. Um nada para quem se acha do lado de cá. Ou para cada um de nós, o centro cirúrgico não é nada. Não é? O nosso trabalho é mais uma rotina. Na dimensão da saúde, do conhecimento, sinto que sua mão anseia tocar. Esse poema eu fiz para um paciente no centro cirúrgico. Sinto que tua mão anseia tocar em algo concreto, consistente, pois tudo parece um vazio de certezas. Te falo do amigo, que é a luz do mundo, daquele que tem o poder de transformar, transmutar, e dou-te o endereço dele, para que não te percas, para que sintas a firmeza e a segurança nessa longa estrada que agora se agiganta. Te falo da força interior que tens, do poder que vem de Deus, do seu amor incomensurável por todas as criaturas. Tenho compaixão dos que ignoram, dos que o desconhecem, especialmente entre nós médicos, porque é extraordinária a oportunidade que nós temos de crescer com o paciente, de trabalhar com esse ser especial que é o nosso paciente, de termos sido escolhidos por eles para ajudá-los, é extraordinário. Você acaba transformando aquelas pessoas em amigas, em irmãos verdadeiros, não é? É muito gratificante essa troca. E outra coisa muito importante que eu quero compartilhar com vocês, especialmente nós estamos falando de capelania, é a dimensão espiritual do preparo para a morte, né? Então, é muito importante a serenidade balsâmica, que consola, a fé e a esperança. O paciente ele vai ter visões no leito, ele pode ter incorporações no leito de morte, ele tem assimilação de correntes mentais, e se nós não tivermos esse conhecimento, e aí vocês sabem o quanto a obra de André Luiz é extraordinária para nós, Obreiros da Vida Eterna é extraordinário, para conhecermos esse processo, esse momento do paciente, nós precisamos identificar as harmonias e as desarmonias interiores. Eu tive uma paciente que eu quero comentar com vocês 2 grandes exemplos que eu tenho. Eu tive uma paciente que a gente sabe que o poder do magnetismo, ele sustenta essa energia que nos sustenta, todos nós, né?
Então, eu tive uma paciente que, quanto ela foi alimentada pelo amor da família. Essa moça era uma enfermeira, ela teve 2 tumores, ela teve câncer de mama e câncer da cabeça e pescoço, ela foi minha paciente cabeça e pescoço, teve 2 AVCs, recidiva da lesão do tumor, mas ela, sustentada pela dedicação da família, era assim extremamente gratificante ver aquele amor familiar e o quanto ela sobreviveu por esse amor, não é? Então comove e é um longo preparo para aquele ser e aquela união da família, né? A dedicação que eu via das filhas era algo extraordinário. Outra coisa também que eu queria comentar com vocês é a visita no leito de morte. Então, uma ocasião, eu estava fazendo uma palestra na cidade de Araguaína. Me convidaram para ir visitar uma paciente, uma espírita, uma senhora muito batalhadora que estava partindo por um câncer avassalador. Então, quando eu entrei, eu sempre gosto de dizer, meus irmãos, que eu não tenho evidência, mas nós, a grande maioria de nós trabalhando com a espiritualidade, vem na nossa intuição, não é? Vem no ouvido, na tela mental, o sussurro dos amigos espirituais. E eu ouvi a espiritualidade dizer: a guerreira do bem que parte. O respeito que nós deveríamos ter naquele momento, na presença daquela pessoa, na presença daquele espírito que estava partindo. Ela com muita dificuldade, respirando com muita dificuldade, mas eu imaginava, provavelmente, com certeza, eu não via, mas na minha tela mental vi o quanto de amparo espiritual aquela pessoa estava tendo naquele momento, né? Então, respeito, a prece silenciosa, que nós precisamos ter. E vejam o que André Luiz nos diz ainda nesse livro, Espírito é Verdade. Toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. Como aquele ser que estava partindo, depois de uma vida profícua, de tanto trabalho no bem, e estava partindo com tanto amparo espiritual. E o respeito que nós precisamos ter com o paciente. Especialmente aquele paciente onde o seu corpo físico está deteriorando, muitas vezes com odores até nauseabundos. Mas o quanto de respeito a gente precisa ter, e o quanto de carinho e amor, que ali é um ser especial. E os próprios pacientes me ensinaram a esse momento da despedida, esse momento onde nós devemos imaginar quanta luz naquele ambiente, né? Que é uma música extraordinária que remete à luz que a espiritualidade traz naquele momento de despedida do paciente. Então, muitas vezes, pessoas assim perguntam, mas a gente pode conversar sobre a morte com o paciente? Depende, nós precisamos ter muito cuidado com cada paciente. Há pacientes que eles recebem com muita serenidade, mas há pacientes que não têm preparo emocional. Então, precisa ter muito cuidado, né? Essas sensações que a pessoa tem, é preciso explicar para os familiares, são sensações que a Bozano, no livro A Crise da Morte, ele nos fala. É a mesma sensação do entorpecimento do sono físico, que vai desde uma simples leveza até uma confusão, não é? Lembrança, a criatura lembra de todos os acontecimentos da vida, uma sensação de flutuar fora do corpo, no desconhecido, pensamentos nas pessoas que ama, e muitas vezes ele veio, até depois do momento do desprendimento, veio o seu próprio corpo, participa no velório, né? É um período de crise moral dolorosa muito grande, né? Então, essas lições espirituais no leito de morte, eles são muito importantes. Nos domínios da mediunidade, André Luiz nos fala do desprendimento, como se um relâmpago lhe rasgasse a noite mental. Olhe como essa lição é extraordinária. Num desses raros minutos que valem séculos. Vejam como o momento do desencarne também é um crescimento espiritual muito importante. Num desses minutos raros que valem séculos, reviu apressadamente o passado. Veja tudo que nós sabemos em todos os relatos e pesquisas de experiência de quase morte. Todas as cenas da infância, da meninice, da madureza, a pessoa faz um verdadeiro backup. Isso está lá no livro do André Luiz.
o verdadeiro backup de sua vida, para levar lá para o corpo sutil, para o corpo mental. De repente, eles reaparecem inesperado na memória, como a convidar a um escrupuloso exame de consciência. Isso passa-se naturalmente, mais quando a pessoa tem mais consciência. Então, há um envolvimento de ondas de força nascida da própria obstinação da criatura. Quando você deseja avisar familiares, os últimos momentos nós vamos encontrar lá no capítulo 21, do Domínio da Mediunidade, ele descrevendo, é o momento onde Elisa vai até Matilde, a irmã, e chama para avisar de que está partindo, porque era a última irmã que ela tinha em vida, né? E existe uma lição extraordinária que André Luiz nos dá, porque nesse momento a espiritualidade espera, calma. Não se corta o laço prateado, precisa esperar. Para cada espírito, cada desencarne, da mesma forma que cada reencarnação é de uma forma, cada desencarne também tem seu próprio momento, a sua própria forma. O equilíbrio é muito importante para esse equilíbrio da alma, porque esse momento dessa passagem é uma confusão muito grande que o espírito entra. Então, é muito importante a serenidade e a paz, porque, inclusive, nós devemos também, esse momento que a prece é extremamente importante, é muito importante. Quantas vezes eu já fui chamada até por vizinhos, o paciente estava partindo, e a família desesperada, né, de uma morte súbita. Então, esse momento você ajuda com uma prece silenciosa, porque tem momentos que nada podemos mais fazer, mas a prece é fundamental para o paciente, para envolvê-lo em paz, serenidade. É aquela serenidade balsâmica que falava antes, né? Então, essa libertação da consciência, nós, do lado de cá, também podemos ajudar os médicos espirituais, aqueles especializados em desligamento do perispírito, para que eles possam fazer um trabalho mais rápido, mais adequado, onde o paciente se sinta amparado. Então, nós, do lado de cá, nós precisamos estar preparados para ajudarmos os médicos do outro lado, né? Porque esse é o limiar da nova dimensão, que nós somos condutores também, condutores dessa consciência que vai se familiarizar com esse novo momento, né? E também é muito importante o amparo aos familiares. Numa determinada ocasião, eu estava no hospital e aí eu estava muito apressada, porque eu estava com um paciente em sala de cirurgia, e de repente, no elevador, um filho de uma paciente disse assim: doutora, a senhora cuidou da minha mãe. Eu me lembro da senhora, mas eu vou processar o pessoal aqui desse hospital porque no momento de morte dela, eles não deram atendimento adequado. Então, naquele momento, me acendeu uma luzinha vermelha e disse: calma, deixa eu conversar com ele, porque, de fato, o familiar, ele fica muito magoado, ele fica desejando, porque muitas vezes o familiar, ele se culpa por não ter feito alguma coisa melhor, não ter dado o melhor possível, ter se ausentado. Então, ele busca um culpado. E muitas vezes esse culpado é o médico, é a equipe que assistiu. Então, a gente precisa conversar, colocar, esclarecer o que aconteceu, amparar, sustentar, porque muitas vezes o problema não foram os médicos, muitas vezes não foi a equipe, não foi o hospital, é o problema emocional do paciente, do familiar que se sente culpado, muitas vezes, né? Então, é muito importante auxiliar os familiares, não desampará-los, ajudá-los, porque, especialmente o paciente com câncer, a gente precisa compreender que, muitas vezes, há pacientes que, ao partir, os familiares, eles nem querem mais olhar para o médico. Então, isso é compreensível, eles culpam o profissional por não ter conseguido salvar o seu ente querido, né? Então, precisamos compreender isso aí. Então, compreender a dor da saudade. Muitas vezes tem pessoas que querem, sabendo que somos espíritas, querem uma urgente resposta do mundo espiritual. Então, é outro capítulo que nós precisamos esclarecer, que não é assim, é como o Chico dizia, o telefone é de lá para cá, não existe esse, o parente
o ser que partiu, ele não vai voltar para dar uma mensagem. Isso é da misericórdia de Deus, é do merecimento, então precisamos esclarecer isso aí. Então, ensinar para ele as lições eternas, orientá-los quando eles se acham receptivos para leituras, para livros, para, de fato, ampará-los. Né? Quantas famílias aquele livro Enxugando as Lágrimas já consolou? É extraordinário. Né? Então, é muito importante. Eu gostaria de finalizar, minha gente, lendo essa prece para vocês, que é a prece de André Luiz, que está no finalzinho, nos domínios da mediunidade, que eu acho assim uma prece belíssima. Então, eu quero finalizar dizendo essa prece com vocês. Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmo, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Então, meus irmãos, esse trabalho de cada um de vocês, da capelania, é um trabalho magnífico. Trabalho de levar aos pacientes o amparo, o consolo, e de auxiliá-los nessa nova dimensão, bem como também auxiliar a compreensão dos familiares, parentes e amigos, porque essa perda é uma perda que somente o tempo e o conhecimento vai fazer essa dor parar. E especialmente nós que temos o conhecimento espírita, auxiliarmos com as preces, esse ser que partiu, porque nós sabemos o quanto eles necessitam. Muito obrigada. Doutora Kátia, nós aqui que agradecemos. Eu quero dizer, como coordenador dessa equipe, que só trouxe uma luz de maneira assim, muito intensa e, sobretudo, a sua fala foi um backup, como você usou um backup, do trabalho dessa equipe de guerreiros, de pessoas abnegadas, que mesmo na pandemia, não podendo ir aos hospitais, a equipe da Santa Casa de Misericórdia reúne-se todos os sábados nos horários em que eles estariam no hospital, indo de enfermaria em enfermaria, sob a supervisão do Francisco Leite, que vai fazer essa prece de encerramento, para visitar esses irmãos. Então, eu estou realmente emocionado, porque, primeiro, como capelão, como espírita, eu participo dessa equipe, e segundo, como filho, porque eu vivenciei todo esse perfil do que o senhor. E com o momento em que eu coloco como um dos mais emocionantes, mais importantes, meu pai desencarnou, porque foi ao meu lado, foi com toda essa assistência, conversando em oração. No momento em que eu disse, papai, descansa, ele só deu um suspiro e se foi. Então, eu estou muito emocionado. E gostaria, antes de sugerir o que eu vou apresentar agora, lhe pedir autorização para que pudesse passar um vídeo de uma amostragem do trabalho da nossa equipe lá na Santa Casa de Misericórdia, com uma paciente neoplásica, está em fase terminal, era simpatizante da doutrina espírita, e ela deu um depoimento assim, que está no nosso arquivo, que nunca vai ser esquecido, e, sobretudo, ela, agradecida pelo trabalho da capelania, porque fez exatamente o que a senhora falou aí, ela pediu que esse vídeo fosse divulgado quantas vezes fosse possível, como uma forma de colaboração dela para com esse trabalho. É realmente emocionante. Então, vou pedir a Carol que passe o vídeo da nossa irmã Jardiele. Ouçam. Isso foi autorizado por ela, tá? Gravando. Jardiele, o que você acha desse trabalho de capelania, né? Dessas visitas que são feitas aqui aos pacientes no hospital? O alimentar
o acolhimento, o espírito se aquece. E como que você, assim, você se sente, né, depois das visitas, as orações que são feitas, né? Às vezes o bate-papo, o desabafo, né, do paciente, falando um pouco sobre, né, o que está acontecendo com o sofrimento do corpo físico. Eu acho que agora é a melhor hora para falar, porque eu tô com muita dor. Eu tô com muita dor, né? Então acho que agora é a melhor hora para passar esse recado para quem tá me vendo. Que é como se você viesse num dia ou numa noite chuvosa, fria, e de repente você entra em casa e consegue colocar aquele casaco. Mais ou menos isso, entendeu? Você consegue se aquecer daquele frio doído, entendeu? É muito importante para quem está nessa situação. As visitas, entendeu? O apoio dos irmãos aqui, isso é tudo pra gente, é tudo. Não tem alimento, não tem remédio que consiga chegar perto disso aqui. Entende? A gente sente de tudo que vem com essa visita, cada um tem o seu dom de trazer as qualidades de Jesus, né? Cada um traz isso em si. Cada um que está aqui nesse momento tem isso. Um tem a paciência, o outro a caridade, e por aí vai. E é isso que acolhe a gente. Muito. Obrigado. Uma lágrima correu aqui. É emocionante, porque realmente ela fez uma analogia muito bacana de a pessoa sentir que alguém lhe dá um casaco acolhedor quando você tem frio e está molhado. Achei muito bacana essa analogia que ela fez. Ô, Kátia, permite a palavra, o mestre José Luiz? Claro, perfeitamente. Kátia, parabéns, viu? Muito gratificante escutar as suas palavras. Fiquei muito sensibilizado quando você falou sobre que o ateu, né? O ateu é capaz de entrar em contato com o Cristo, né? Com Deus. Isso é fundamental para nós espíritas que a gente entenda que a espiritualidade de um ser não está na religiosidade, mas sim dentro dele. Isso. Porque vai chegar um momento que vai desabrochar. Então, espiritualidade não tem nada a ver com religião, mas sim com o ser. Vós sois deuses, né? Você é integrante desse mundo que é Deus, e você é parte dele. E você tem isso aí. E nada mais gostoso de escutar as suas palavras e eu observar os meus pacientes também, oncológicos, que muitos deles não acreditam em Deus, mas que fomentam a cura pelo desejo de ser curado, por acreditar em algo mais, que ele não entende de repente que seja Deus, mas que é Deus. Que é a fé, é aquela vontade de contribuir. Né? Olha, fantástico, minha irmã. Muito obrigado pelas suas palavras. Você conseguiu nos libertar de determinados pontos de vista que são muito radicais em relação a isso, sabe? Sobre espiritualidade, sobre religião, sobre Deus. E, além do mais, mostrar, né? Mostrar, assim, de uma forma delicada, que o câncer, muitas vezes, não é punição. O câncer, muitas vezes, pode ser até o que você colocou, um passo a mais acertado. E a gente tem a mania, né, de colocar para o outro, o pejorativo, né? Está sofrendo porque falou demais, está fazendo isso porque isso. E esquece da outra vertente, né? Essa vertente libertadora, que é o nosso compromisso reencarnatório.
Verdade. Muito obrigado, minha irmã. Valeu. Isso só que ensina realmente é o convívio com o paciente. O contato com o paciente no dia a dia nos faz ver todas essas Nos mostra lições. isso. Todas essas lições. É extraordinário. É isso aí. Eu quero, uma vez mais, repetir uma coisa que eu sempre falo nos meus irmãos de capelania, agradecer a esses trabalhadores que deixam suas casas, suas famílias, sem serem médicos, que conseguem preencher uma lacuna que muitas vezes nós, como médicos, não conseguimos, entre aspas, pela falta de tempo, pela correria, pelo não sei o quê, um monte de desculpas para, infelizmente, essa realidade todos nós conhecemos. Esses irmãos, eles conseguem preencher essa lacuna, dar assistência, dizer para esses pacientes o quanto eles são amados, que eles fazem parte do nosso ser, testemunho disso. Eu queria abrir o espaço para mais irmãos que queiram fazer uso da palavra e fazer alguma pergunta para a doutora Kátia. Eu gosto de fazer aquela pergunta clássica. Pode, Luiz? Claro. Dentro da fala dela, como ela está observando o momento que a gente está vivenciando. E eu sou o Odilson, que tive o prazer de comunicar contigo. Ah, certo. Perfeito. Muito prazer. Então, primeiro do ponto de vista, Odilson, do ponto de vista do paciente oncológico, né? Realmente, esse momento, o paciente oncológico ele foi deixado muito de lado, né? Agora mesmo no mês de setembro, eu tive que voltar a operar porque por conta do paciente, porque o paciente com doença recidivada, ele precisava ser atendido, não é? Então, é esse socorro que o médico precisa fazer. Mas uma coisa nessa pandemia, nós observamos, é que realmente é um momento especial para que cada um de nós veja como está vivendo. Porque, de fato, nós vivemos uma sociedade doente. E essa sociedade doente, nós estamos... Eu que estudo câncer há 40 anos, o câncer ele vai passar, mas está vindo o apogeu das doenças mentais. Exatamente porque o ser humano, por ele ter se distanciado de Deus, ser distanciado do caminho das virtudes, ele adoeceu e está doente, e por isso que essa pandemia, as pessoas acham que vai passar, mas outras patologias virão, porque nós estamos doentes e precisamos tratar, e esse tratamento ele só vem através do amor, só vem através da imitação do Cristo, não é? Então, a patologia do câncer, como qualquer outra, ela é um desequilíbrio da alma, mas a doença mental também é. Então, nessa pandemia, não só a doença ela veio para sacudir a humanidade, mas veio também para que dentro de nós mesmos nós olhássemos para nós e víssemos como é que nós estamos vivendo. Porque cada um de nós tem medo dessa patologia, tem medo de ter o câncer, tem medo de ter a doença. Mas o que é que nós estamos fazendo para mantermos a nossa saúde mental, física e espiritual? Não é? Eu só queria, em cima do Odilson, da resposta da doutora Kátia, lembrar uma frase do Roberto Lúcio, uma das nossas palestras de terça-feira. Ele falou o seguinte, que a pandemia, pior do que do Covid, é da depressão. Isso. Está matando tanto ou mais do que o... E eu sou pediatra. Como pediatra, a quantidade de criança depressiva, de criança com situações emocionais em função da pandemia é muito grande. Eles ficam na frente da televisão, das redes sociais, e só ouvem notícias desalentadora. Exatamente. Então, eles captam isso aí e transformam isso aí em depressão infantil. Isso aí. Mas alguém deseja fazer alguma coisa? Você sabe,
Só queria dizer que no início da pandemia, eu comecei a fazer os vídeos exatamente para os pacientes, porque os pacientes começaram a me escrever, me escrever de WhatsApp, de quanto estavam ansiosos. E essa ansiedade gerando ideação suicida. Então, eu não sou psiquiatra, mas todos nós, médicos, precisamos auxiliar os pacientes. Então, a partir daí, eu comecei a fazer vídeos de estímulo para ajudá-los. E é impressionante como isso viralizou aqui na nossa região e o quanto esses pacientes, que às vezes eu nem mandava esses vídeos para eles, chegou através de outros meios, e o benefício que deu. Então, é uma rede, é uma cadeia do bem muito grande. Porque eu recebi muita gente, olha, as pessoas não dormiam, precisavam de medicação, o medo de adoecer, o medo do outro, então passou a ter uma sociopatia, uma doença da sociedade, uma doença nova na sociedade, o medo do contato com o outro. E isso é o que nós estamos vivenciando agora. Com certeza. O Kátia, duas considerações. Uma, reforçando o que o Zé falou, valorizando o grupo da capelania, da importância dessa visita, que já é considerado um complemento do atendimento médico. Os grandes hospitais, para ser acreditado na ISO 9000 e tanto, exigem que tenha o serviço da capelania, porque exatamente isso que o Zé falou, eles complementam esse aporte, esse apoio, esse cuidado que o médico às vezes não tem esse tempo necessário para fazer, né? Então, acho que isso aí é muito importante. Agora, a outra coisa, cara, você me chamou a atenção quando você falou que as crianças têm um comportamento positivo, eles têm um enfrentamento em relação ao câncer, a gente vê isso mesmo, né? O Zé Luiz, que é pediatra, pode confirmar isso, né? E aí eu fiquei pensando, você falou da flexibilidade, da capacidade que eles têm de adaptação e tudo. Mas seria também porque eles não se julgam, não se punem, não tem culpa, então não encara tem isso com filtros preconceito. que o adulto tem. Não encara com preconceito essa doença, ou seja, encara com naturalidade, é uma doença que eles têm que enfrentar o dia a dia, as mães também enfrentam o dia a dia. Então, será que isso também não atrapalha muito essa nossa... Isso aí é uma coisa que atrapalha muito, até mesmo. Existe um livro, só antes do Luiz falar, existe um livro que eu gosto muito, sempre estou lendo, O Câncer é o Imperador de Todos os Males, que é do Siddhartha Mukherjee. E ele diz uma coisa assim extraordinária, sabe? Que ele diz o seguinte, que o memorialista, o Primo Levi, ele comparou o câncer ao campo de concentração. Porque a pessoa no campo de concentração, ela não tem passado e ela não tem futuro. Ela só pensa no presente, se livrar daquela situação. E o paciente com câncer, naturalmente o adulto, ele só pensa nisso, ele olha na internet, ele vê o tratamento que vai ser feito, o que é que vai acontecer, o prognóstico. Então, ele fica em torno daquela doença e ele não tem perspectiva do futuro, ele morre espiritualmente. E a criança não. A criança, inclusive, olhe, os momentos do desencarne das crianças com câncer, elas veem os anjos. E eu tive uma paciente que ela dizia assim para a mãe, por que você está chorando? Porque eu estou cheia de anjo aqui. Então, é assim, algo extraordinário. Porque nessa inocência que a criança tem, não é? Ela possibilita essa mediunidade no leito de morte, onde ela vê seres de luz, e aquilo é uma ponte que consola os familiares. Realmente é uma vivência assim, muito diferente o paciente, o adolescente e a criança. Alguém pediu para você colocar o nome do livro aí, Kátia, no grupo aí. O do grupo, certo. É o Imperador de Todo, o Câncer, Imperador de Todos os Males. É do Siddhartha Mukherjee, que é um livro extraordinário, porque ele faz uma análise desde o início até as drogas futuras, toda a trajetória da doença. É um livro muito bacana. Eu só queria ressaltar o bem que esse trabalho realiza para nós que fazemos esse trabalho.
porque nós estamos ali para ajudar, mas não somos não somos anjos, não somos perfeitos, não somos seres com problemas também, né, com coisas íntimas a serem resolvidas. E para mim, em especial, quando eu fui fazer a primeira visita, eu fiz o curso e foi o dia que eu fui fazer a primeira visita, o bem que me fez, eu saí de lá com a alma de joelhos, em agradecimento a Deus pela oportunidade que me deu. E quando nós fomos colher o depoimento, alguns depoimentos de pacientes, como foi o da Jardiele, porque eu ia fazer um estudo para falar do trabalho nosso em uma casa espírita. E tivemos a grata surpresa de colhermos esse depoimento da Jardiele, que tão bem fez para a nossa alma também. Uhum. Então, quer dizer, nós... Na verdade, somos nós que somos os grandes beneficiados. Exatamente. É interessante que o trabalho da capelania, literalmente, é uma comprovação do banho de endorfina que você recebe a cada visita, e você fica como se dependente daquilo, faz falta ao nosso organismo. Eu já saí de casa na quinta-feira para visita à casa dos idosos com uma enxaqueca que nada resolvia. A minha esposa disse: o que você vai fazer? Não, vou para lá, que eu sei que vou ficar bom. E voltei sem dor. Isso é prova, não tem jeito. Na verdade, e a gente já sabe que o bem faz bem, porque realmente ele faz a fabricação das endorfinas, não é? E isso você se sente bem fazendo bem a alguém. Inclusive, quem dá recebe muito mais, né? Libera muito mais endorfina do que quem libera recebe, muito, né? mais endorfina, exatamente. Na ocasião, eu quero só contar para vocês, uma vez eu operava um paciente, isso é uma coisa assim extraordinária da presença da espiritualidade na vida do médico, então eu quero contar para vocês. Eu operava um paciente, como eu sou professora da universidade, eu operava só com a minha residente. Era um tumor dos seios da face, o nasofibroma juvenil, que sangrava demais. Porque naquela época a gente não tinha embolização. E aí, naquele momento, um paciente jovenzinho de 14 anos, sangrando muito, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu vou tirar o tumor e se o paciente morrer, o que é que eu vou fazer? Não é? Porque ele sangrou muito. Num determinado momento, o anestesista disse assim: Kátia, para um pouquinho que o paciente ele está com a pressão 4/0. Eu estava chocado. E aí eu parei, mas veio uma intuição. Naquele momento, eu me lembrei de Jesus sim, diante da mulher hemorroísa, o que tirou uma virtude. Naquele momento, aquela lembrança me deu um arrepio e uma voz dizia assim: toque na criança. E aí eu toquei ali discretamente para ver como a espiritualidade está sempre do nosso lado, né? Daí a um pouco, a criança já tinha tomado 4 litros de sangue, né? Tinha trocado a volemia. Daí a pouco ele foi voltando, aí o anestesista disse: pode continuar, que ele voltou. Quando eu saí dali, eu me senti como você está dizendo aí, que parecia que eu tinha asas nos pés. Me senti flutuando. Quando foi às 5 horas da tarde, eu liguei para a residente para saber como é que estava a criança e ela me disse: imagine, ele já quer comer. Então, veja como a espiritualidade atua por nosso intermédio junto aos nossos pacientes. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Estou encantada com esse movimento lindíssimo. Eu não sou médica, eu sou psicopedagoga, mas eu tive uma época que eu fazia um trabalho vestido de palhaço, eu e uma turma. E a gente ia para o Hospital da Baleia. Não sei se vocês conhecem aqui em Belo Horizonte, era uma fazenda chamada Baleia, que hoje é o Hospital da Baleia. É um hospital público. E a maior queixa dos pacientes, tanto na oncologia infantil, como os adolescentes e adultos que a gente visitava, a gente já chegava todo, né, aquela força que a gente tinha que ter era a roupa do palhaço, né? Então a gente entrava com aquela alegria toda, eles falavam assim: vocês vão voltar?
vocês vão voltar? Então, a preocupação do paciente, por tudo que a senhora falou e os outros médicos pronunciaram, é essa insegurança da presença de alguém. Ou seja, esse carinho que eu estou recebendo, vai ter mais? Esse pote aí está esvaziando? Era essa que a gente sentia, sabe? Semana que vem vocês voltam? Não queria nada. A gente queria babar, porque às vezes as enfermeiras iam falando, aqui é diabetes, aqui não pode, não sei o que e tal. Levava brinquedo, várias coisas para poder dar aquele entretenimento. Mas a pergunta era a mesma, para todos, inclusive as mães, porque as crianças, as mães fazem companhia, você vem do interior, fica ali um ano, tem aquela expectativa da sobrevida e a criança vem a óbito, o paciente vem a óbito. Então, a pergunta era sempre essa. E não só na oncologia, eu tive uma experiência no ano passado, falando só mais um pouquinho, meu padrinho sofreu um tombo com 74 anos e ficou 11 meses no Hospital João 23, que é a nossa referência aqui em Belo Horizonte, de socorro. E a coisa era assim, chegava na enfermaria, a pergunta era essa, na hora que a gente despedia, porque não só dele, despedia do pessoal da enfermaria, saúde aí, força, não sei o que e tal. Aí a pergunta, você vai voltar? Para todo mundo. Então, essa carência que a senhora falou, e esse trabalho belíssimo que todos os médicos fazem, é fundamental, porque é uma carência. O paciente se sente muito isolado. Muito agradecida por ter participado. Eu estou muito feliz, viu? Muito feliz. Beleza. Isso é tão importante que a gente sabe que, principalmente o idoso, né, o paciente que está em UTI, ele delira. Ele tem delírios porque ele sai do ambiente dele, o ambiente de conforto, o ambiente familiar. Tanto é que hoje as UTIs têm realmente espaço para o familiar ficar junto, porque o ser humano ele necessita desse contato, necessita do convívio. E nessa pandemia, voltando aí ao assunto do Odilson, o quanto as pessoas têm sofrido pelo isolamento, famílias que se isolaram. E isso fez as pessoas adoecerem, e de uma forma muito séria, porque a pessoa já tinha um gatilho, já tinha uma determinada melancolia, e de repente, com esse isolamento, com a obrigação de ficar distante, a pessoa adoeceu e muitas vezes se tem que realmente ir para a medicação. Eu só queria falar para a Lourdinha, o slogan da capelania da nossa associação médica nos foi ditado pela espiritualidade, transformar pranto em sorriso e colorir o ambiente. Para isso, só preciso mãos, coração e mente. Tem até um verso. Isso, exato. Rima. Queremos agradecer a doutora Cátia pela disponibilidade, pela boa vontade em estar conosco nessa noite, pedindo a Jesus que nos permita que esse momento possa ser repetido na nossa história, viu, doutora Cátia? Que a senhora possa voltar um dia a estar conosco, trazer a sua vibração positiva, a sua alegria, a sua experiência, que é muito importante para nós. Obrigada. Eu vou pedir à senhora que faça as considerações finais. Bom, então, minha gente, eu quero agradecer imensamente. Para mim foi um prazer, especialmente porque, como eu recebi essa tarefa de Jesus, de ser oncologista nessa encarnação, eu sou muito grata, sabe? E eu acho que isso a gente tem que passar para as pessoas. Nas primeiras vezes que eu li sobre o trabalho do hospice, não é? Eu fiquei encantada, porque a gente vê muito, olha, eu vi muito durante toda a minha trajetória profissional, pacientes em estados terminais e que ficavam sozinhos. Uma vez eu vi um paciente, eu tenho histórias mil, minha gente, para contar, histórias demais, porque vivenciei muito. Mas eu vi um paciente que ele teve uma recidiva por carcinoma base celular de pele, da face,
E o carcinoma basocelular, ele é um tumor que ele, no início do tratamento, você consegue extirpá-lo e curar o paciente. Mas quando ele pega o osso, ele é cruel. Ele dissemina demais nos ossos da face, e esse paciente ficou um verdadeiro monstro. Ele não tinha nem olhos mais, era só tumor o rosto dele. E eu fui visitá-lo, antigamente a gente tinha uma ala no Hospital do Câncer aqui em Teresina que se chamava-se isolamento. Para vocês imaginarem como eram só aqueles pacientes que não tinha mais jeito terminais. E esse rapaz é um rapaz de 34 anos, imaginem. E ele dizia assim, doutora, ore para a Virgem Maria, para ela me livrar desta doença. Veja, a pessoa, quando chega nessa fase, ela desespera-se e ela deseja ardentemente a intervenção de Deus, a intervenção da espiritualidade. Então, é um momento especial de levarmos o conhecimento espiritual para essas pessoas e ajudá-las, não é? E aí, graças a Deus que esse paciente ele era muito bem assistido, porque ele tinha essa religiosidade, ele era muito bem assistido por todas as pessoas que se compadeciam daquela situação, porque o paciente cabeça e pescoço, o paciente com câncer avançado, ele do pescoço para baixo, ele está todo normalzinho, a função do corpo dele é todo normal, e ele vai morrendo aos poucos com aquela doença. Então, é uma situação muito delicada que só a comiseração, somente a compaixão humana é capaz de ajudar aquele ser que sofre. E o quanto é importante esse trabalho, a gente vem vendo que ele vem crescendo. Nós temos muitas redes femininas de combate ao câncer, muitas casas de apoio, e isso é extremamente importante para esse paciente, especialmente um paciente pobre, um paciente humilde, que necessita tanto de amparo. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, falando um pouco da minha experiência e dizendo o quanto sou grata, não só à minha profissão, mas especialmente à doutrina espírita. Porque quando eu entrei na oncologia, o que mais me impactou foi o olhar do paciente oncológico, que olha para o médico como se o médico fosse um Deus, que fosse capaz de tirar aquela doença dele. Então, aquilo ali me deixou profundamente impactada, porque você se sente muito frágil, não é? E muitas vezes o médico acha-se Deus, e não é. Então, a doutrina espírita, o conhecimento da espiritualidade, me deu, assim, um upgrade nos meus conhecimentos médicos, oncológicos, que realmente só quem tem esse conhecimento consegue adentrar realmente na intimidade do paciente. Então, meus agradecimentos, desejo um trabalho maravilhoso para vocês, que cada vez mais Jesus possa abençoá-los e continuar nessa tarefa tão gratificante e de tanta luz para todos. Muito obrigada. Alô, pessoal, boa noite a todos. Obrigado pela companhia. Obrigado. Boa noite, Zé. Estamos juntos pela vibração positiva. Terça-feira estamos juntos mais uma vez com a doutora Carolina Cosi. Beleza? Boa noite, minha gente. Tudo de bom. Boa noite a todos. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigada. Boa noite a todos. Um abraço, Kátia. Obrigado. Tudo de bom. Boa noite. Até breve. Até breve. Até o Medimestre. Até breve. Uma reunião muito agradável, hein? Foi muito bom. Muito obrigada. Ok, nós que agradecemos.